Olá, meus amigos, que a paz de Cristo Jesus reine abundantemente no seu coração. Nós vamos iniciar nesta oportunidade, mais uma vez, a lição da Escola Bíblica Dominical, que tem o título Integridade Moral e Espiritual. Esta é a terceira lição deste trimestre, lição essa que tem por epígrafe o Deus que intervém na história. O texto áureo está baseado em Daniel, no capítulo 2, 20 e 21, que nos diz assim: Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus intervém na história, pois sua é a terra e os que nela habitam. A leitura bíblica em classe está em Daniel, no capítulo 2, versículo 12 a 23, que diz que então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber estes assuntos do rei. No segundo ano do rei Nabucodonosor, este teve um sonho, ou sonhos, e se perturbou em seu espírito. Mas quando o rei acordou, ele não se lembrava do sonho. Abro um parênteses aqui para dizer que alguns entendem que, na verdade, ele estaria apenas falando que não se lembrava do sonho, numa forma de testar os seus adivinhos. No entanto, o comentarista da lição, pastor Elenay Cabral, afirma em seu livro que, de fato, Nabucodonosor não se lembrava do sonho, apesar de ele acordar-se e lembrar-se que havia sonhado esses sonhos e o seu espírito estava perturbado dentro de si. Nabucodonosor então determina imediatamente que fizessem entrar à presença dele os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, a fim de que pudessem dizer a ele o sonho e a interpretação desse sonho. Assim foi feito. Vieram os magos, os astrólogos, os adivinhadores, os caldeus à presença do rei, e o rei Nabucodonosor então lhes faz uma pergunta: Eu quero que vocês digam a mim o que eu sonhei, revelem qual foi o meu sonho, e por consequência me digam qual a interpretação deste sonho. Era comum que os reis contassem os sonhos e pedissem aos magos a interpretação. Por isso que os magos, os adivinhadores, os caldeus, disseram ao rei:
Rei, conta-nos o sonho e nós lhe daremos a interpretação. Mas o rei disse: não é isso que eu quero. Eu quero que vocês me contem o que eu sonhei à noite no meu quarto e me deem a interpretação. Pela segunda vez, os magos, os adivinhadores disseram: não, rei, conta-nos os sonhos. Insistiram para que o rei lhes contasse os sonhos e então eles dariam ao rei a interpretação. Isso fez com que o rei se perturbasse ainda mais e se irasse contra os magos e adivinhadores e dissesse a eles: porventura vocês querem que eu lhes conte os sonhos para que vocês ganhem tempo e me digam alguma mentira e me contem verdades? Aqui já começa, meus amigos, uma situação muito interessante para nós discutirmos. A questão de que ninguém pode prever o futuro, senão Deus. Ninguém pode antecipar o futuro, senão revelado pelo Espírito Santo de Deus. Adivinhadores, aqueles que leem as mãos, leem cartas, tudo mentira, tudo engano, baseado na crendice popular, aproveitando-se muitas vezes da fragilidade de certas pessoas ou do momento que elas estão passando. Percebam então que os magos, os astrólogos, os adivinhadores quiseram ganhar um tempo a fim de enganarem o rei Nabucodonosor. Mas este se enfureceu e lhes determinou uma sentença. Se acaso eles efetivamente não lhes dissessem o sonho e lhes desse a interpretação, todos morreriam ao fio da espada. Esta ordem foi decretada e espalhou-se pelo reino. Todos os magos, adivinhadores, sábios seriam mortos ao fio da espada. Por quê? Porque não haviam conseguido revelar ao rei Nabucodonosor o sonho, muito menos a sua interpretação, dizendo eles que aquele sonho, aquilo que o rei estava pedindo a eles, somente os deuses que não habitavam na carne poderiam dar. Veja bem, e aqui é interessante que os próprios adivinhos, astrólogos, reconhecem a sua impotência, a sua incapacidade de fazer aquilo que só Deus pode. E aí eu quero me dirigir a você para dizer o seguinte: tem coisas que só Deus pode resolver. Tem situações que a mão do homem, que a capacidade humana, que a inteligência, que todo o aparato não podem resolver. Por isso que Daniel sempre colocou a sua dependência, a sua fé, a sua garantia de vitória em Deus. A Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas trazendo para os nossos dias atuais, uns confiam no braço humano, uns confiam no seu contato político, outros confiam nos seus relacionamentos sociais, outros confiam no seu dinheiro, outros confiam no seu diploma pendurado na parede, outros confiam na sua conta bancária, no seu status. Mas na verdade, nós acertamos quando nós depositamos a nossa confiança naquele que tudo pode, naquele que tem poder para resolver todos os problemas. Os próprios magos, os adivinhos, lá na época da Babilônia já disseram, só Deus. O homem não pode resolver. E eu quero que você acredite que Deus pode solucionar o teu problema. Voltando à nossa lição, quando a notícia se espalha pelo reino da Babilônia e chega até Daniel, Daniel então se põe surpreso e aflito e fala com Arioque, chefe da guarda real,
para que permita que ele fale com o rei. E aí eu já começo a imaginar e começo a entender a provisão de Deus neste negócio. Desde o sonho que sonhara Nabucodonosor, até a notícia chegar a Daniel, Daniel falar com o chefe da guarda real e o chefe da guarda introduzi-lo e o próprio rei Nabucodonosor receber a Daniel. E Daniel diz ao rei, pede, melhor dizendo, ao rei que lhe desse um tempo. Você não acha interessante que para os magos do Oriente, para os magos, para os adivinhadores, para os caldeus, o rei não tenha concedido tempo? E para Daniel, Deus, o rei Nabucodonosor, concedeu esse tempo? Na verdade, a gente vai observar que é a mão de Deus agindo e intervindo na história dos reinos, das nações, dos povos, dos governantes. O profeta Daniel que estava nesse momento na corte real da Babilônia, ganha este favor do rei. E o rei então concede a ele que ele tenha um tempo para consultar o seu Deus. E aí as coisas mudam de figura. Quando Daniel propõe no seu coração de consultar ao Deus do céu. Daniel não estava dizendo, não sou eu que estou revelando ao Senhor, ó rei Nabucodonosor. A capacidade não é minha, o poder não é meu, a honra não será para mim, a glória não será para mim. Como tem pessoas hoje querendo pegar a glória que é de Deus para si, dizendo eu sou bom, eu sou tal, eu consigo, eu faço, deixa comigo, eu consigo resolver, eu prego melhor, eu ensino melhor. Quando na verdade tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, vem de Deus. Deus não reparte a sua glória com ninguém, meu amigo, meu irmão. Tudo que nós fizemos, tudo que nós somos, o somos e fizemos pela graça e pela bondade do nosso Deus. Daniel então coloca no seu coração e vai pedir ajuda aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, dizendo uma coisa muito interessante: vamos orar. Vamos buscar a resposta de Deus para que, quem sabe, Deus tenha misericórdia e nos revele o segredo do rei. Olha a atitude de Daniel, pedindo a Deus misericórdia, pedindo também auxílio aos seus amigos. A Bíblia nos diz que nós devemos compartilhar com os santos os nossos problemas, buscar ajuda através da oração com os nossos amigos, nossos pastores, os nossos irmãos da igreja, irmãos em Cristo. Buscarmos ajuda em oração, buscarmos o auxílio de Deus em oração. Aliás, a Bíblia diz, orai uns pelos outros para que sareis. É preciso que nós, antes de tomarmos qualquer atitude, busquemos a orientação de Deus. Quando Daniel coloca no seu coração de buscar em quem de fato pode lhe dar a interpretação, ele toma uma atitude sábia. Busca em Deus a interpretação. Além de orar sozinho, pede ajuda dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. E então, Deus, em um sonho, dá a revelação a Daniel do que havia sonhado o rei Nabucodonosor. Isso é interessante para nós entendermos que Deus ainda revela mistérios. Deus, além também de revelar mistérios, intervém na própria história do homem e da mulher para que a sua vontade prevaleça.
e também para revelar a sua glória aos homens, revelar que ele ainda tem todo o poder. Então, ele revelou a Daniel qual era o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel chega até o rei Nabucodonosor e lhe diz o que o próprio rei havia sonhado. E ele então começa a contar a história do sonho, dizendo que o rei havia sonhado com uma grande estátua. Estátua é esta cuja a cabeça era feita de ouro, o peito e os braços feito de prata, o ventre e coxas feitos de bronze, e os pés e pernas de ferro, uma mistura com o barro, de ferro e barro. O rei Nabucodonosor ficou impressionado com a revelação. E o próprio rei então reconhece que o Deus de Daniel tem poder para revelar mistérios. Aquilo que havia prometido de beneficência, de benevolência para com aquele que trouxesse o sonho e a interpretação, concedeu-os a Daniel. Só que eu acho tão interessante, e aqui eu gostaria de chamar a tua atenção, que quando o rei dá honra e glória para Daniel, Daniel diz: não fui eu quem revelei. Foi o Deus do céu quem revelou essas coisas a mim. Foi o Deus do céu que revelou todos esses mistérios. Então a honra, a glória, o louvor, a exaltação sempre devem ser tributados a Deus. Mas tem mais um detalhe. Quando o rei dá para Daniel todas aquelas beneficências que havia prometido, Daniel poderia ter dito: olha, que legal, recebo de bom grado essas beneficências, esses benefícios, e eu vou ficar por cima. E de fato ficou por cima. De fato foi colocado como o segundo do rei Nabucodonosor, o homem de confiança do rei Nabucodonosor. Só que o detalhe que eu quero chamar a tua atenção nessa oportunidade é que Daniel não esqueceu de Ananias, Misael e Azarias. Se nós observarmos na sequência do texto bíblico, ele pede ao rei Nabucodonosor que coloque também os seus amigos em honrarias. Pede ao rei Nabucodonosor que também beneficie seus amigos. Quanta gente há que na hora que Deus o coloca em lugar de destaque, que na hora que Deus resolve honrá-lo, quantas pessoas se esquecem daqueles que o ajudaram a chegar lá? Quantas pessoas que não se lembram mais dos amigos que estiveram com eles na oração? Quantas pessoas não se esquecem daqueles que choraram juntos com ele para que ele atingisse o nível que ele atingiu? Não seja ingrato, ou não sejamos ingratos com aquelas pessoas que sempre nos ajudaram, com aquelas pessoas que sempre estiveram conosco, porque Deus se agrada dessas coisas. Daniel dá a interpretação, além de dizer ao rei o sonho com a grande estátua, ele também traz a interpretação deste sonho. E a interpretação do sonho, olha que maravilha, é o próprio Deus revelando a Daniel e agora a Nabucodonosor os reinos
que se sucederiam, os reinos que viriam, mostrando mais uma vez a Nabucodonosor que não adiantava ele chegar para os seus, como chegou certa feita, para os seus jardins suspensos e dizer: ó, esta é a grande Babilônia que eu criei, Nabucodonosor. Quem dá condições ao homem para fazer alguma coisa é Deus. Quem permite que o homem faça alguma coisa é Deus. O homem não pode se ensoberbecer-se. O homem não pode deixar a soberba entrar na sua vida para achar que ele é alguma coisa. Glorie-se, mas glorie-se em Deus. Então Daniel continua na sua revelação ao rei, dizendo que haveria o rei Nabucodonosor como a cabeça de ouro, um outro reino menor que seria dividido, fazendo referência ao Império Medo-Persa, a um outro reino ainda menor, cujas coxas eram de bronze, fazendo referência ao Império Grego, e por fim, um reino dividido, que se simbolizava os pés e as pernas de ferro misturada com barro, fazendo uma referência ao Império Romano. Então a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor falava quase que de uma forma profética, falando de reinos que iriam suceder o reinado de Nabucodonosor. E por fim, Daniel diz que viu uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. E esta pedra então atinge a base da estátua, os pés da estátua, e esta então é por fim dizimada, quebrada, extinguida. Isto demonstra profeticamente que os reinos famosos do mundo, até o Império Romano, reinos mundiais, iriam ser dizimados, que são reinos passageiros, reinos humanos, mas que aquela pedra cortada sem o auxílio de mãos simbolizava o reino sempre eterno do nosso Deus. Tudo nessa vida passa, mas o reino de Deus e a sua justiça jamais passarão. Por isso, eu te convido para que você acompanhe comigo na próxima lição, que nós iremos nos aprofundarmos um pouco mais, esmiuçando o significado e estes reinos a que se referiam a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa para a sua vida espiritual, mas eu quero sintetizar tudo dizendo que Daniel só teve a revelação de Deus no momento em que ele colocou no seu coração buscar a Deus mais uma vez. Pediu auxílio dos seus amigos, obteve a resposta divina. Quando ele obteve a resposta divina, não tomou a glória para si, mas a atribuiu ao Senhor. E por fim, ainda não se esqueceu dos seus amigos. Olha que roteirinho interessante para a nossa vida. Qualquer problema que você tiver na sua vida, busque em Deus a solução. Seja fiel a Ele. Proponha no seu coração de buscar a presença de Deus. Mas quando você receber a resposta de Deus, reconheça que foi Ele quem deu. Reconheça que se você tem um bom emprego, se você tem um bom trabalho, se você tem um estudo, se você tem uma boa posição social, se você seja o que for, reconheça que tudo o que acontece na sua vida de bom é permissão de Deus, é resposta de Deus para a sua vida e para as suas orações. E por fim, Daniel não esqueceu dos seus amigos. Faça isso também. Não se esqueça de quem te ajudou.
Não esqueça de estender a mão ao próximo. Dessa vida nós nada levamos. E de nada vale a pena nós passarmos por uma vida, vivermos aqui 30, 50, 100 anos, depois dos 70 já é enfado e canseira, como diz a Bíblia. Mas de nada adianta nós passarmos por essa vida e não termos bons amigos, pessoas generosas ao nosso lado, companheiros de verdade, como estavam lá Ananias, Misael e Azarias. Na hora difícil, que todos estavam sob a sentença do rei Nabucodonosor, se uniram em oração e buscaram em Deus a resposta. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer uma oração contigo. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por estas vidas que estão ouvindo esta programação. Senhor, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale com cada um deles e que sirva, Senhor, de alimento para as suas almas e que venhamos a reconhecer que o Senhor intervém na história, que o Senhor trabalha em favor daqueles que o buscam e que a resposta sempre virá no momento certo, na hora certa, na hora em que nós precisamos. O Senhor saberá e certamente agirá em favor de cada um dos teus filhos que te buscarem de coração. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.